Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Muito prazer, sou Catiúcha Ribeiro, mãe, filha, executiva de transformação digital e com muito orgulho presidente do Comitê de Inclusão, Diversidade e Equidade da Uma Viva Experience. E hoje é um dia muito especial, né? Estou ao lado aqui de várias executivas que vão participar desse podcast conosco. A Uma Viva é uma multinacional italiana com mais de 42 mil funcionários no mundo, é uma empresa que acredita na inovação, na transformação digital e justamente por isso somos feitos de pessoas e com o maior compromisso é com elas. E com essa visão que 2020 demos início ao nosso Comitê de Inclusão, Diversidade e Equidade, um espaço exclusivo, dedicado a fortalecer a pluralidade de vozes, as singularidades e que compõem também a nossa cultura. E com esse espírito de construção e evolução que lançamos o projeto Mentoria Alma Fêmea, que é um projeto idealizado pelo Comitê de Inclusão, Diversidade e Equidade. O Alma Fêmea ele nasce com a proposta de impulsionar o desenvolvimento das nossas colaboradoras, fortalecendo as habilidades, incentivando a liderança feminina e ampliando o network entre as mulheres engajadas com o próprio crescimento profissional. Acreditamos que cada um de nós tem a multiplicidade de papéis, profissionais, mães, líderes, cuidadoras, e é exatamente nessa diversidade que encontramos a nossa maior força. Hoje, nosso primeiro episódio, vamos celebrar essa jornada com convidadas incríveis que representam a potência de ser múltipla, autêntica e transformadora. E ao meu lado tem a Juliana Nogueira, essa potência, consultora, que está comigo nesse projeto. E é muito prazer, Ju, de estar aqui com você hoje nesse podcast. Agradeço o convite do Comitê da Cidade através da Catiúcha. Acredito muito nesses projetos. A mulher realmente tem um poder e muitas vezes ela não consegue identificar esse poder. Então, quando surge projetos como esse, para potencializar e para tirar o melhor, é grandioso. Então, eu quero agradecer, primeiramente, a participação desse projeto, que eu tenho certeza vai ser um sucesso. Agradecer também as mulheres aqui presentes, que eu sei que vai contribuir bastante, que é a Patrícia Brito, a Gabriela, a Dayana e a Renata. Obrigada, gente, por apoiar também esse projeto. As mulheres envolvidas um projeto como esse, mais potente ele fica. Eu não poderia começar a minha fala sem antes agradecer. Eu tenho certeza, a gratidão é nobre. E através dela é que a gente evolui como ser humano e como profissional. E agora eu vou falar um pouquinho, quem é a Juliana Nogueira, conhecida como Ju Nogueira, que já virou uma marca de tanto todo mundo me chamar de Ju. Mas Ju Nogueira é uma mulher idealizadora, é uma mulher que tem ver as pessoas como única, principalmente é mãe, esposa, filha, profissional, acima de tudo, Eu tenho que falar sobre esses papéis, já que a gente está falando sobre os nossos múltiplos papéis, então a gente tem que ressaltar esses papéis que cabem a nós. E eu estou aqui, como mais uma mulher, trazer o meu conhecimento através de 20 anos de experiência com desenvolvimento humano, principalmente com mulheres. Hoje eu tenho um projeto lindíssimo com mulheres. Todo o meu trabalho é desenvolvido, 80% dos meus clientes são voltados, são mulheres, são mulheres, por incrível que pareça. Então, estar aqui nesse projeto, como eu havia dito, é um prazer, eu não tenho nem palavras para agradecer e parabenizar vocês da Alma Viva por estar engajado nesse processo de potencializar as mulheres. Parabéns, meninas. Eu que agradeço, Ju, ter você como parceira nesse projeto, com certeza vai ser um diferencial enorme para a gente. E agora, a gente vai dar início ao bate-papo tão especial com as nossas executivas, essas 4 mulheres potentes, que você acabou de citar aí. Só vou falar o cargo delas, porque eu vou deixar elas se apresentarem, elas falarem sobre elas, A gente está aqui com a Patrícia Brito, que é a diretora comercial. Dá um tchauzinho aí, Paty, para as pessoas verem você. A Gabriela Batinga, que é superintendente jurídico. A Dayana Jéssica, gerente-geral de transformação digital. E a Renata Mendes, superintendente executiva de TI.
Meninas, tenho certeza que cada história de vocês é única, né? Cheia de coragem, de desafios, de superações. E é sobre isso que vamos conversar agora. E aí eu queria já convidar de início, né, a Paty Brito. Queria que ela falasse pra gente. Ô, Paty, me conta aí, quem é você quando ninguém está olhando? Eu não tenho muita diferença. Alguém está me olhando ou alguém não está me olhando. A única diferença é que talvez no meu dia a dia não tenha tanto a parte mãe, justamente pela loucura que a gente vive profissional, mas eu sou muito simples, eu sou brincalhona no trabalho, as demais mulheres que estão presentes sabem que eu sou assim, eu sou amiga, eu acho muito bacana as pessoas fazerem as coisas pela gente, sou uma pessoa muito carinhosa, sou uma pessoa, tenho também a parte da explosão quando necessária, gosto do que eu faço, sou carioca, sou mãe, a mãe depois de uma etapa importante na vida, porque não foi fácil gerar Maria Eduarda. Maria Eduarda veio de várias tentativas. Sou 50, então faço parte da cota do 50 da empresa. Eu, resumidamente, bem resumidamente. Uma potência, né? Você falou muito simplesmente, mas com certeza tudo que você colocou, a sua simplicidade, mas é um furacão aí no trabalho, na família. É uma referência para todas nós, tá, Paty? E eu fico feliz, Paty, assim, quando você falou, né? Olhando ou não olhando, eu sou a mesma pessoa, né? E é tão bom, né, quando a gente tem esse olhar, né? Que somos sempre as mesmas, independente dos papéis que nós assumimos, porque a sobrecarga é muito grande. Quando a gente precisa separar esses papéis, ela fica maior ainda, né? Porque imagine, né? A gente assumir os papéis que nós assumimos, né? De mulher, de dona de casa, mãe, e ainda mais ter que separar, eu acho que dobra o peso, né? Então, assim, eu Com fiquei certeza. tão feliz com a sua fala, assim, de não, eu sou a mesma pessoa, me deixou, assim, com o coração muito quentinho, né? E é isso, a gente tem que realmente ser quem nós somos para poder a gente encarar todos esses desafios que nós temos com essa humildade que acabou de falar. Então, eu não poderia ouvir essa fala, né? E como trabalho muito focado nisso, deixar de ressaltar. Então, eu fico muito feliz. E que essa sua fala realmente se estenda para várias outras mulheres. Que pode ter certeza Obrigada. que vai contribuir bastante. As pessoas começarem a se olhar dessa forma, com essa humildade, entendendo que com a presença, ou na frente ou atrás, eu posso ser quem eu quero ser, brincalhona, quando tiver que chamar a atenção também. Eu não poderia deixar, né, de ressaltar isso, porque a gente está falando sobre mentoria para mulheres, né, e é interessante que as mulheres entendam isso. A gente já começar com essa fala é muito importante, né, e para que as pessoas se joguem nesse processo com essa perspectiva, né, para que ele flua. Se a gente vir com outra perspectiva, ele não vai fluir, né, e não vai ter e assim a gente não vai dar o poder que ele tem. Então, obrigada, viu, Paty? Prazer. E agora, a gente quer saber da Renata Mendes. E você, Rê? Quem é você? Vamos tá. Eu sou muito diferente foi. também. Eu acho que eu sou bem transparente ali no dia a dia. Mas sou uma pessoa discreta, organizada. Sou mais tímida quando ninguém está vendo do que no trabalho.
mas sempre atenta com o que está acontecendo, à minha volta, tento ali apoiar, principalmente a minha família, mas também no trabalho, que está disponível não muda muito do jeito que eu já sou. Eu vou só acrescentar um pouquinho, então. E o que que você gosta de fazer fora do trabalho, né? Quando você não está a trabalho, qual é o seu hobby? Hoje é ficar com a minha família mesmo. Família, tomar um vinho. Ah, já está começando a se soltar. É. Isso. Hoje, Obrigada, na Rê. verdade, hoje, né, as mulheres assim que trabalham, né, que tem uma rotina, o maior lazer hoje é ficar em casa, né, com a É a maior família. diversão Meu agora. Deus, eu me identifiquei com sua fala, Renata. Você fica em casa com a família, né, é isso. A gente que tem uma vida de múltiplos papéis, a gente vai escolhendo ficar mais em casa, assistindo um filme, né? Mais introspectiva. Verdade. É interessante. Obrigada, Renata, pela contribuição. E agora é a Gabriela Batinga, né? Conta aí pra gente. Quem é você, Gabi? Bem, eu sou a Gabi, sou mineira, já moro em São Paulo há algum tempo. Eu tenho que ser um pouquinho diferente do que eu sou nos bastidores e o que eu sou no trabalho, né? A minha profissão exige uma certa seriedade, uma postura, e que é da profissão, é inerente da profissão. Agora, uma coisa que eu não consigo disfarçar é a minha essência. Eu sou uma pessoa muito de boa, sou extrovertida, sou calma. Então, por mais que eu esteja num ambiente tenso, num ambiente que o trabalho, a profissão me exige uma postura mais dura, a minha essência ela está sempre presente. Isso mudar, não consigo eu. Então, assim, eu tento trazer essa questão da postura, do profissionalismo devido à profissão em si, mas também não consigo disfarçar muito a minha essência, e eu sou uma pessoa muito carismática, sou uma pessoa amiga, que gosta de agregar, que gosta de conversar, fora desse perfil profissional. Eu sou uma pessoa extremamente alegre, estou divertida, que gosta de dançar, de agitar o pessoal. Então é isso, eu tento fazer essa gestão aqui das personalidades, é uma exigência da minha profissão mesmo. E não deixa, né, de passar ali no Sim. dia a dia a sua seriedade, trazer um pouco dessa alegria, mesmo, né, sendo um processo muito mais metódico, né, mais direcionado. Obrigada, Gabi. Exato. E agora a minha Imagina. parceira aí de todos os dias, Daiana Jéssica, trabalha comigo em transformação digital. É um prazer ter você aqui. E aí, conta pra gente aí, quem é você quando ninguém tá olhando? Boa tarde, Cátia. Boa tarde, meninas. Como ela me apresentou, meu nome é Daiana Freitas. Hoje eu exerço diversos papéis. Então, falar de mim é falar de uma mineira também, mas que é mãe, é gerente geral na área de transformação digital, é amiga, é parceira, é uma pessoa que tenta ao máximo compreender o lado do outro. Como eu disse, eu exerço vários papéis e quando ninguém está me olhando, quem eu sou? Eu sou uma pessoa que é muito autocrítica e que se cobra bastante. A Cátia trabalha comigo, no dia a dia ela sabe disso. E eu tento buscar sempre por conhecimento, me aperfeiçoar para entregar aquilo que precisa ser feito também no trabalho e na vida pessoal. Um resumo da minha vida. Obrigada, Dai. Ótimo, muito bom. É tão bom quando a gente conhece, né, outras pessoas, vocês cada um em uma cidade, né, em cidades diferentes. A gente tem essa oportunidade de trazer, né, visões diferentes, de culturas diferentes, né, porque a gente sabe que cada local tem a sua cultura e isso influencia bastante, né? Tem uma carioca, uma mineira, né? E aí, imagine, duas nordestinas aqui de Sergipe, não sei se vocês conhecem. E aí, quando a gente vai trocando essa questão, né, de lugares, porque a gente acredita às vezes que não interfere, mas as visões, sim, tem alguns impactos. E quando se junta, é uma explosão, né? E eu fico bem
Sou suspeita, né? Porque eu gosto de sempre estar reunida com as mulheres e conhecer um pouquinho delas. E para isso, já que eu sou bastante curiosa, viu, gente? Já quero entender melhor aí como foi a trajetória de vocês profissional, né? Como foi que vocês percorreram. Tenho certeza que vocês vão nos ensinar bastante com a trajetória de vocês. Me conte aí. Vou começar pela Renata. Ela disse que é tímida, né? Aí eu vou começar pela Renata, para a Renata me falar um pouquinho de TI, viu, Renata? Uma mulher no TI já quebrou vários paradigmas aí, viu? Caramba, eu estou Um pouquinho muito de TI. feliz, que a gente sempre vê que TI tem uma quantidade, um quantitativo mais de homens, né? E aí ver você representando o TI aqui, eita, aí é o que eu fiquei curiosa mesmo de saber como foi essa trajetória aí profissional para chegar até onde você está. Bom, eu iniciei minha carreira já no call center. Na verdade, lá atrás eu entrei como estagiária de operação, uma operação de suporte para telefone, para celular. E aí, dali da operação, eu busquei outras oportunidades. O call center ele tem sempre bastante oportunidade para você sair e aprender, para quem está disposto, na verdade, né? E aí eu acabei, entre algumas mudanças de área administrativa, fui para a área de projetos de sistemas. E aí conheci o mundo ali da área de TI, que foi onde eu gostei, e aí foi onde eu acabei seguindo para minha formação. Saí um tempo de call center, mas aí estava tranquilo demais. Aí eu voltei já na Almaviv. Estou aqui há 15 anos. Aqui eu já passei por, acho que todas as áreas abaixo de TI, acho que eu já passei. Hoje eu sou responsável por todas elas, mas eu vim parar aqui por conta da experiência em projetos, mas fui para projetos, fiquei com infra, fui para suporte especialista, governança, temas. Agora é o conjunto da obra, mas assim, acabei passando por várias partes ali até ter o conhecimento para tocar hoje a área como um todo. Já foram quantas promoções até aqui, Rê? Eu perdi a conta ali na terceira conta. Trajetória Uma linda. trajetória. Parabéns, Promoções em Renata. 15 anos. Na área, E né? referência em TI. É um grande diferencial. Que eu fiquei curiosa. Deixa eu perguntar logo para a Renata como foi que ela chegou até aí. Eu tenho certeza que ela já começou quebrando paradigma. Sim, todos os dias. Todos os dias. Obrigada, Rê, por ter compartilhado sua trajetória conosco. E aí eu quero saber da Gabi. Fala um pouquinho, Gabi, da sua trajetória para a gente. Olha, essa trajetória é longa. Tem esse rostinho novinho aqui, mas olha, tem estrada. Então, eu comecei, na verdade, na administração. Lá no ensino médio, eu resolvi fazer curso técnico de administração e achei que esse ia ser meu caminho. Só que lá eu tive um direito empresarial que me encantou. E aí eu mudei completamente de área, fui para o direito me capturou. Então, eu comecei ali na faculdade, na PUC Minas, fazendo, né, o bacharel em Direito. Logo no finalzinho do curso de Direito, eu comecei na Almaviva como advogada júnior na área trabalhista. E estou até hoje nisso, já passou pós-graduação, Legal Master, especialização, também várias promoções. E sempre firme aí no direito. Legal. Que ela começou na administração e foi parar na área jurídica, né? Exato. Eu tô bem Fui assim, picada viu, pelo Gabi? bichinho do direito. Eu tô bem assim. Comecei na administração, já tô na psicologia. Aí os nossos multipapéis, né? A gente vai aí se identificando, se encaixando, vendo as oportunidades. Isso é muito bom. E aí eu vou perguntar para a Dai, né, Dai? Que é da transformação digital, já está bem, né, dentro da modernidade, né?
que hoje tudo é digital e a gente tem que estar bem a passos bem largos na frente, né? Para poder acompanhar esse ritmo. Então, falar um pouquinho da sua trajetória. Como foi que você foi parar aí no digital, né? A transformação digital. A minha jornada profissional, ela começou assim que eu me formei no ensino médio. No mesmo ano que eu me formei no ensino médio, eu entrei na Alma Viva, em 2008. Ou seja, tem 16 anos já de história dentro da Alma Viva. Quando eu entrei na Alma Viva, eu não tinha experiência, mas sempre fui muito curiosa e muito proativa. Então, todas as áreas que eu passei, eu buscava entender os processos, entregar sempre o meu melhor dentro da empresa. Tive a virada de chave, né, de sair de analista para virar uma líder, virar coordenadora na época, em 2020, que foi o mesmo ano que eu iniciei a minha graduação, coincidência ou não, mas sempre estava ali andando lado a lado a questão, né, dos estudos e também a subida cada degrau profissional. Junto com a minha graduação, assim que eu fechei o meu curso, eu fiz gestão de recursos humanos. Na sequência, eu emendei uma pós-graduação em gestão de projetos. E enquanto eu estava cursando ainda o gestão de projetos, eu fui convidada para fazer parte da área de transformação digital e a implantação do ROCO, né, que hoje é um dos grandes projetos dentro da companhia. E eu estou na área que eu me formei, então a minha trajetória toda profissional foi dentro da Alma Viva, mas eu considero de muito esforço, muita dedicação e muito sucesso também. Legal, muito bom. A Gabi também começou a carreira profissional na Alma Viva? Eu cheguei a fazer alguns estágios em escritórios de pequeno porte, grande porte e próprio tribunal, mas a OAB, assim que a OAB saiu, realmente foi começando na Alma Viva. Então, temos a Dayana e a Gabi que realmente fizeram carreira, né, desde o início na Alma Viva. Interessante, muito bom Eu entrei mesmo. como operadora. Muito bom. E a Paty, hein, Paty? A Paty vai compartilhar com a gente o histórico, né, Paty? Meu histórico eu moro em São Paulo. Eu comecei no Rio, comecei em vendedora de loja. Não sei se aqui em São Paulo ou no Nordeste tinha uma loja chamada Company, que eram as mochilas Sim, as famosíssimas. carteiras, aquelas carteiras que faziam um barulho Isso, enorme para abrir. Foi da minha época, viu, Paty? Aqui no Nordeste, principalmente aqui na cidade, a gente só era adolescente se tivesse uma carteira ou uma mochila. Ou a gente também dava isso. Trabalhar naquela loja, para mim, meu início de carreira e um sonho, porque eu adorava gastar um pouco do meu salário lá. Sim, aí depois eu fui ser parceira de empresas de BPO. Na verdade, eu era cliente, eu trabalhava no Banco Pactual, na parte administrativa, e o Pactual tinha uma operação de call center em uma concorrente da Alma Viva. E aí aquilo começou a me chamar atenção de relacionamento, de um monte de gente, de conhecer pessoas, Gostei do mundo de muitas pessoas. Ao contrário da Gabi, que é uma pessoa ali focadinha, bonitinha, nananã, e ter que manter um trilho, né, Gabi? Eu acho que foi ao contrário. Que tá no meio de todo mundo ali. E aí foi que eu comecei que mordeu o bicho do BPO, morde a gente e a gente não consegue nunca mais sair daqui, né? E aí trabalhei em umas empresas e estou na Alma Viva há 4 anos. Na Alma Viva, eu cuido de relacionamento com o cliente, e isso resumidamente, você conseguir trazer novos negócios de clientes que já são clientes e não novos clientes. Para novos clientes, tem um outro diretor, que é meu par, e que é um trabalho, as pessoas até podem julgar que é um pouco mais fácil, mas ele não é um pouco mais fácil, ele é tão trabalhoso quanto, porque você tem que conquistar a mesma pessoa todos os dias. Então, qualquer deslize que a gente tem das operações, isso é um reflexo direto da conquista diária.
E aí eu gosto desse barato. E tô aqui. Quando a gente vai olhar os perfis, né? Porque quando a Gabi falou, eu tenho um perfil mais sério, a gente vai nos perfis comportamentais, né? Aí já pela fala da Paty, a gente já vê que ela é bem comercial mesmo, né? De relacionamento, fechar negócios, né? Lidar com o cliente, solucionar, né, as demandas do cliente. Então, Gabi, quando a gente fala assim, eu tenho um perfil, a minha profissão exige um pouco ser mais reservada, é porque são os perfis comportamentais que a gente tem em cada profissão. Não é que a gente tem a mudança de essência, como você mesmo falou, né? É porque cada perfil vai pedindo ali o seu posicionamento. E cada ser humano ele tem o seu perfil comportamental. Não sei se vocês já ouviram falar sobre, né? Acredito que vocês já fizeram vários testes de perfis comportamentais e que vai trazendo, né? Esse olhar mais interno nosso com relação à nossa área profissional. Então, pela fala da Paty, a gente já vê que é bem comercial, bem de relacionamento. Então, é um perfil, né, mais autêntico, né? Aí é por isso que tem essa diversidade. Mas você vê como é interessante, né? Quando a gente faz um apanhado aí, a história de todas, né? De ver a singularidade de cada uma, isso que é importante, né? E o quanto cada uma transmite e passa de conhecimento. Então, quem estiver nos assistindo, gente, aproveite, porque cada um com sua história. E, como eu falei inicialmente, as histórias inspiram e a gente precisa se inspirar em mulheres fortes, né? Mulheres poderosas que têm uma trajetória. E que cada um tem o seu processo, o seu percurso para chegar até onde deseja. E é isso, meninas. Obrigada, viu? E agora vamos lá, né? Gabi, conta aí, com esse mercado cada vez mais exigente, de múltiplas tarefas, você organiza a sua... Eu costumo dizer que a gente não tem duas vidas, né? Não existe vida profissional e pessoal, a gente tem uma vida só. Mas, dentro do contexto, como você organiza aí Exato. seu dia a dia? Existe algum método que você utiliza? Olha, dá trabalho. É porque com o passar do tempo vão acumulando tarefas, questão de conciliar a vida pessoal com a vida profissional realmente é algo que precisa ter um olhar para isso, é preciso ter para isso. Então, assim, na verdade, eu não tenho bem um método assim específico, um método ágil para controlar tarefas, mas eu sou muito fã de agenda e calendário. Então, assim, que seja do celular, que seja no Notebook, enfim, eu preciso ter agenda e calendário para me organizar, porque a minha memória já não é mais a mesma. Então, assim, nenhum método ultra moderno, diferenciado, mas um calendário e agenda, para mim, é essencial, senão eu me embaralho toda. É uma ótima dica mesmo. É aquele costume, o básico bem feito é perfeito, né, Gabi? É o básico que funciona. É, exatamente. Bem... O Rê, você falou que né, bem planejada aí na sua vida. Qual dica que você daria aqui para as nossas colaboradoras, né, que estão assistindo o nosso podcast sobre como você organiza a sua vida, seja no pessoal ou no profissional? Olha, eu uso bastante agenda também, mas é bastante lista de pendência, separo por assunto para eu conseguir me organizar melhor. Gosto de organizar ali a minha semana, tentar ter uma visibilidade mínima ali do que vai ser a minha semana. Mínima porque é área de produção, então tem bastante coisa que é imprevisível, mas dentro do possível ter algum planejamento ali e fazer follow-up ali das minhas demandas para eu acabar não deixando nada para trás, esquecendo. Muitas vezes com a correria do dia a dia, você teve um problema semana passada, essa semana teve mais 5, você acaba deixando alguma coisa para trás. Então, acho que você ter um bom controle ali do que são as demandas que você está tratando é importante para depois isso não voltar num prazo que você não tem mais como tratar, enfim. Ou que teu time não consiga tratar também, porque muitas vezes não vai ser nem você que vai fazer.
pode ser o teu time, mas ele tem que ter tempo hábil para fazer aquilo. Isso é muito. Porque mesmo que talvez você fica com um planejamento, né? Só o fato de você organizar as demandas antes, você já consegue também já evitar que alguma coisa aconteça durante a semana, de esquecer alguma coisa. Bom, e você, Paty, conta pra gente qual é o seu método. Tem método susto, quando o cliente... Bem comercial, é no método susto mesmo. Método susto, o cliente pede uma reunião nada e eu tento me adequar à agenda dele, não a minha. Gente, não tem jeito, é calendário no celular e vamos que vamos. Ajuda bastante. É tudo. Ajuda É bastante. tudo. E você, Dai, conta pra gente o que você faz aí no dia a dia pra... Não é muito diferente das meninas também, não. Não tenho nenhum método bem rígido, mas eu tenho uma organização mínima, até mesmo por conta da rotina de ser mãe, dona de casa e o trabalho, né? Então, para conciliar tudo, aí a gente tem que se organizar e é uma dinâmica constante de se organizar e reorganizar durante a semana para dar conta de tudo. É isso. Perfeito. Obrigada, Dai. Mas o planejamento é isso mesmo, né? Tem que ter uma flexibilidade, né? Porque tem coisas que a gente não tem controle, tá? Foge do nosso controle e a gente precisa entender isso. Muitas vezes, aproveitando que a gente falou sobre o planejamento, as pessoas reclamam que os planejamentos não funcionam. Por quê? Porque não entendem essa flexibilidade, né? A gente precisa entender o que é importante para poder ter ali o domínio, como a Renata falou, do que vai acontecer, mas entender que as coisas podem surgir no meio do caminho, né? Como o susto da Paty, né? Que pode surgir no caminho e tem que ter o espaço para o susto, né? Para poder não atrasar o que tem para fazer, mas compreender que pode surgir demandas que não estavam previstas, precisam ser incluídas no planejamento. Perfeito. E aí, gente, diante que a Katy falou, né, sobre como é que vocês administram, como método vocês... E aí, como é que vocês cuidam dos momentos de qualidade? Na verdade, o que é momento de qualidade para cada um também é interessante entender, né? Cada um tem um olhar de qualidade diferente. Eu também quero saber qual é o olhar de qualidade de vocês e como é que vocês cuidam desse local, né? Aí eu vou perguntar, estava esperando vocês falarem. Aí eu vou perguntar para a Dai, né, Dai? Fala aí um pouquinho para a gente o que é qualidade, como é que você cuida desse local de qualidade que você tem. Certo. Hoje eu creio que são 3 momentos que eu considero de qualidade que eu cuido bastante. Um deles é a terapia. Então, eu faço terapia semanalmente ali no meu planejamento, tenho meu horário já reservado, que é só meu, que eu tiro todos os papéis, e aí eu sou eu mesma com as minhas necessidades, com as minhas emoções, com tudo aquilo que eu preciso tratar. O segundo momento é mais os finais de semana com os meus filhos. Algumas pessoas me acompanham nas redes sociais, vê que eu sempre posto que eu estou passeando com eles, dedico o meu tempo, vou ao parque, faço atividade ao ar livre com eles. Ou às vezes a gente quer ficar só de preguiça dentro de casa, coloca hoje em dia um desenho para crianças maiores, porque a minha menina já está com 15 anos e o menino com 11, né? Mas tento prender eles de alguma forma comigo, prestando atenção em alguma coisa sem ser tela de celular e jogo. E também eu gosto muito de fazer aula de dança e atividades físicas. Então, eu tenho esses 3 momentos que eu prezo e que eu tento reservar espaço para eles na minha rotina. Perfeito. Por que eu perguntei essa qualidade, né? Que é qualidade. Porque às vezes a gente pensa, eu já ouvi muito, comigo, né? As pessoas comentarem, né? Até conversei com o Cátia sobre isso. As pessoas falam assim, porque você tem que ter tempo de qualidade. Certo, mas
o meu tempo de qualidade pode ser diferente do seu, né? E as pessoas não entendem. Ah, porque você trabalha demais. Isso não pode ser tempo de qualidade também, né? Eu não posso estar me realizando com o meu trabalho, né? Tem um trabalho mesmo que eu faço, que esse trabalho que eu faço, esse encontro que eu faço, ele é tempo de qualidade para mim. Porque é o momento que eu tenho para mim, eu me desconecto de tudo, mesmo que seja algo que eu organizei, mas eu me desconecto de tudo vamos dizer, nesse trabalho, mas não é trabalho, né? Para mim realmente um tempo de qualidade que eu tenho para mim mesmo. Por isso que eu perguntei para vocês o que é qualidade, o que vocês acham que é qualidade para vocês. Porque as pessoas não entendem muito isso. E é importante a gente falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente entra no viés e que, eu tô sem tempo de qualidade porque alguém falou que eu não tenho. Talvez você tenha, você está indo pelo que alguém falou. E aí eu quero saber da Gabi. É verdade, sabe? Eu pensei, eu entendo que tempo de qualidade é um tempo que você consegue trazer exclusividade para aquele momento. Então, pode ser no trabalho, pode ser no relaxamento, no momento de leitura. Se você conseguir, ainda mais hoje em dia, né, com tantas coisas acontecendo, ao mesmo tempo, sejam as tarefas, as telas, as multi-questões acontecendo ali, tudo ao mesmo tempo. Acho que quando você consegue se extrair desse tareu de coisas que está acontecendo e consegue trazer exclusividade para aquele momento, foco, eu entendo que isso sim é um momento de qualidade. Então, independe do que efetivamente você esteja fazendo. Mas se você conseguir fazer com exclusividade, com dedicação, é um momento de qualidade. É algo que realmente vai sair uma coisa boa dali. Seja profissional, seja uma atividade física, seja uma leitura, é um momento com os familiares. Se abstrair um pouco desse monte de informações e se conectar com aquele momento presente. A minha leitura é essa. Tempo de qualidade. Perfeito, é isso mesmo. Porque as pessoas falam, né? Não sei se vocês já passaram por isso, né? As pessoas. Porque você não tem tempo de qualidade. É como se as pessoas soubessem o que é nosso, o que é qualidade para a gente. E se a gente não entender o que é essa qualidade, o que acontece? A gente passa a pensar que realmente não tem tempo de qualidade. E aí a gente entra em um viés que não é nosso. A interpretação de qualidade é de cada um. É isso mesmo, Gabi. Obrigada, viu? E a Rê? Acho que a Gabi resumiu bem, assim, porque tempo de qualidade é o tempo que você. Assim, pode ser o tempo que eu tiro ali para cuidar de mim, pode ser o tempo que eu tiro para estar ali com a minha família todo domingo, que é um tempo que eu de fato separo hoje. Ele pode ser o tempo daquele dia que eu chego e falo assim: chega, por hoje chega, eu vou ficar offline e o dia para mim hoje acabou, porque eu tô tirando esse tempo para mim. Acho que eu não tenho um momento exato do tempo de qualidade, tirando a questão do domingo com a família, o resto é o momento que eu tiro para mim mesmo e que vai ser ali naquele momento que eu estou precisando e pode mudar bastante qual vai ser a atividade daquele momento de qualidade. E a Paty? Eu tenho um caso de bipolaridade com qualidade. Que massa, gostei, viu? Me fale sobre essa não, bipolaridade com esse tempo. O meu tempo de qualidade, semanalmente, 2 dias que eu tiro para as 9 horas da noite na TEM. Aí você vai entender a bipolaridade. É 9 horas da noite. Eu estou aqui desde 7 da manhã. Então, quando eu falo aonde eu fui amarrar o meu burro para as 9 horas da noite, ter que sair da minha casa e jogar tênis, então é meu momento de raiva. Eu fui inventar. E aí, às 10, quando. Tá bem que eu. Então, o meu momento de qualidade semanal é o tênis, que é onde eu me descarrego. Tendo
essa parte de é um saco ir, mas é maravilhoso quando vai embora. E final de semana eu não abro mão, é estar 100% com a minha filha. Como durante a semana meu marido acaba sendo meio que o pai e a mãe, e eu faço o meu papel de mãe no final de semana, e aí de 2 em 2 meses eu vou para minha mãe que mora no Rio e a gente aproveita muito, tanto eu com a Duda, que é minha filha, e quando a gente vai juntas também, e as 3 gerações se encontram na minha mãe. Acho que o meu está dividido assim. E o tempo de qualidade é eu que determino a minha qualidade. Para mim, qualidade é isso. Qualidade, né? Exatamente. E gostei dessa bipolaridade, viu? Engraçadíssimo. É real, Diga, muito é legal. Mas é isso mesmo. É muito bom ter essa consciência. Tempo de Demais. qualidade é você que escolhe o outro. Que é importante para você e não para o outro. Isso é muito importante. E a gente está falando aqui de uma mentoria de carreiras. Então, com essas mulheres potentes, com as carreiras bem-sucedidas, queria entender agora qual o momento que você considera desafiador da sua carreira. Queria entender de você, Rê. Conta pra gente. O que você, na sua trajetória, como foi mais desafiador? Esperou? Acho que o mais desafiador, acho que foi a transição de fazer gestão dos times de projetos, porque ali era talvez a minha zona de conforto, era onde eu sabia navegar bem e desenhar, pôr para funcionar a primeira vez, é ok, gente. É basicamente organização de tarefa. E aí, quando eu mudei para ir para a gestão dos times de suporte, onde não necessariamente as coisas estão. Normalmente você está com um problema já, o ambiente parou, é o não planejado, você não tem previsão de quando acaba, porque um projeto, minimamente, você sabe que você está ali com aquele problema, daqui a pouco, ele tem prazo para acabar. A produção não, o problema dela, o prazo é para anteontem. Então, acho que foi. E assim, era um time muito mais sênior, que era um time de especialistas, então, basicamente, eu era ali a pessoa que veio de fora do especialista, porque até então eles deram uma gestão ali muito entre eles, então para eles foi uma quebra também na época. Mas acho que assim, foi superado com o acompanhamento, o estar ali no dia a dia, o agregar nas soluções e ganhar a confiança de fato desse time. E que é um time bem masculinizado, vamos falar assim. Então, a primeira impressão, acho que ela era até um pouco mais difícil para eles, porque acho que foi a primeira vez que eles foram liderados por uma mulher. E aí acho que não é nem por questão de machismo, mas assim, não era a pessoa mais técnica, era uma pessoa de projetos, era uma mulher, então eles tiveram também alguma dificuldade. Então acho que superar ali foi muito mais eles ganharem a minha confiança, como eu também ganhar a confiança deles. Sim. Porque para a gente trabalhar junto e superar, tem que ter esse relacionamento ali mais perto. O desafio da liderança já não é assim. Você é um case de ter esse cenário e conseguir lidar com ele. Entendo perfeitamente. Parabéns aí pela sua trajetória. Obrigada. Você, Gabi, conta pra gente qual foi o seu desafio de carreira. Olha, tiveram muitos, mas eu posso dizer Continuam. Que estão aí, presentes. Eles estão sempre presentes, né? Por aí. Você acha que você acostumou, que você já tudo, de repente aparece um desafio novo que te tira o sono, e aí com muita fé e resiliência a gente volta para o eixo. Mas acho que o mais da minha vida, assim, até o momento, foi a mudança de Minas para São Paulo. Porque eu morava com os meus pais, por ali todo um conforto,
E quando eu mudei de São Paulo para São Paulo, eu tinha um cargo júnior, mudei para São Paulo, saí da casa dos pais para assumir um cargo de gestão, com gestão de equipe, de pessoas, e sozinha, né? Sem estrutura, sem aquele apoio familiar. Então, foi uma mudança muito drástica, disruptiva, num curto espaço de tempo. E para eu lidar com isso, ter muito autocontrole, resiliência, foco, organização e muita fé mesmo para conseguir fazer a coisa dar certo e eu me encontrar naquele lugar ali que eu fui colocada. É uma coisa que é muito importante que você colocou, né? Ter fé, porque áreas. Espiritual também é muito importante. Acreditar, seja em Deus ou se acreditar. Algo até para conseguir suportar todas as adversidades, processos que a gente tem que vivenciar. E você, Paty, Verdade. conta pra gente, qual foi o seu momento? Cara, acho que basicamente o meu, bem parecido com a da Gabi. Tá? Minha mudança, eu passei por uma fase morando no Rio e perder meu pai. E aí eu falei, puta, preciso mudar de alguma maneira a minha vida para tentar dar uma chacoalhada e não me prender nesse assunto. E aí eu resolvi ir sozinha para São Paulo. Tenho família, que eu não tenho, só tinha amigos aqui. E recebi uma proposta para trabalhar numa empresa prestadora de serviço do Bradesco. E aquilo para mim foi muito duro, porque primeiro que eu estava saindo da minha zona de conforto, e tá com a família toda do meu lado, minha família do lado do meu pai é toda carioca e do lado da minha mãe é toda gaúcha, eu estava indo por uma terceira vertente. Sofri muito, porque o carioca é muito mais expansivo e o paulista é um pouco mais na dele. Então, isso para mim a adaptação foi péssima. Tinha um final de semana que eu não quisesse ir para o Rio para estar nos braços da família, dos amigos. E aí, um dia, depois de 6 meses, eu todo final de semana, e minha mãe falou, cara, ou você para a sua vida e volta para o Rio, ou você dedica estar em São Paulo e virar paulista. E aí foi quando caiu minha ficha. De fato, parar com isso. E acho que foi, de fato, bom, sabe as palavras de mães, né? Preverem as Sempre, né? coisas. Hoje eu Sempre. entendo um pouco disso. É muito louco isso, mas a gente acaba entendendo um pouco mais na frente. Mas eu fiz isso e hoje me perguntam, putz, você tem uma proposta no Rio. Cara, eu não consigo me imaginar voltando para o Rio. Hoje não me encaixo mais nisso. Uma opção para mim. Então agora, todo mundo brinca comigo, eu virei paulista, mesmo falando com... Então, acho que é isso. Acho que a parte profissional, para mim, mais difícil foi a adaptação em São Paulo. Ô, Paty, tomou posse mesmo, né? Do que sua mãe falou. Total. Ou você Mãe vira paulista ou você vira paulista. As mães faria na história, né? Hoje eu entendo um pouco disso. A Dai deve ser também. A gente antecede um pouco as coisas que vão. Minha mãe antecedeu. Ou você se vira e fica aí, ou volta para o Rio, pô. Não dá para ficar nessa. E deu certo. Obrigada, Paty. Até me identifico um pouco com você, né? Porque também saí de origem agora. Quanto eu amo. É uma das melhores decisões. Mas, de fato, esse início, essa transição. Vários fatores da rede de... As coisas ficam mais fáceis. E você, Dai, conta pra gente aí. Desafiador. Um pouco aqui da história da Gabi e da Paty também, porque há 6 anos eu recebi uma proposta da Uma Viva para vir trabalhar em São Paulo e também perdi toda a minha rede de apoio ali, que a minha mãe sempre foi, né, bem presente, me ajudava bastante enquanto eu morava em Minas.
Mas com resiliência, muita fé, muito foco, paciência, a gente vai superando. Eu acho que um outro momento também que marca bastante, passa como desafiador, é o retorno da licença maternidade. Às vezes chega a ser agonizante, né? Você fala, eu vou voltar a trabalhar e agora? Mas todos eles passamos, né? Estamos aqui. E é um momento muito complexo mesmo. Eu considero diferente da licença maternidade. Acho que eu gosto tanto de trabalhar. E também Mas é amo o medo muito a do minha filha, não retorno, quero, né? ter intervenção. Fica com... Eu não consegui terminar a licença, eu já queria estar de volta. Mas cuidando dela também, é um momento que a gente consegue sempre achar caminho. Seja o caminho de É aquele sentir a medo, né? Se eu ausência, quero né? voltar, eu tô sendo uma péssima mãe. Se eu não volto, como que eu vou fazer? Eu acho que é desafiador nesse sentido. Muito, muito. Você sente mais vida, você tá tudo bem a escolha que você quer ficar cuidando só do filho, tá? Trabalhar. Tá muito forte. Mas o mais importante é estar tranquilo com a sua consciência, né? E eu E você falando, Dai, depois que a Tiúcha fez esse complemento, eu lembro que quando minha filha tinha 3 meses, eu pensava assim, meu Deus, para que eu ter tudo aquilo que eu tenho e que ela precisa, eu preciso estar bem. E chegou um momento que ficar só em casa, eu já não estava bem psicologicamente. Eu já não estava bem, eu já estava me sentindo muito sufocada de só cuidar do filho. E aí, como Kat, né, com 3 meses também eu voltei a trabalhar, porque eu precisava, né? No primeiro momento a gente se culpa, eu me sentia uma cruela, né? Meu Deus, eu podendo ficar em casa, né? Mais tempo, mas estou com vontade de voltar. Mas depois que eu comecei a trabalhar, eu vi que eu estava bem melhor, né? Com para cuidar tempo de dela. qualidade, né? Do estado presente, muito melhor do que quando eu passava 24 horas com ela. Então, isso também é muito importante, gente, falar, né? Porque a gente carrega essa culpa, a mãe já carrega essa culpa, né? Quando passa por esse momento. E aí, aproveitando, né, esse momento, eu gostaria de saber de vocês quais são as suas inspirações femininas, né? Quem vocês se inspiram e quais as mensagens, né, que vocês recebem dessas inspirações. Partilhe aqui com a gente. Eu sempre esqueço que eu tenho que chamar alguém, né, minha gente? Aí eu vou começar agora por Renata. Olha, eu acho que assim, ao longo da minha carreira, passei por tantas mulheres inspiradoras, assim, líderes maravilhosas, nem sempre em TI, porque em TI, de verdade, acho que eu só tive uma líder mulher, que é bem difícil mesmo, e acho que é até injusto dar o nome para uma só, mas acho que eu tentei carregar um pouco de cada uma delas, assim, as melhores características que eu pude. Obviamente, mantendo ali a minha essência, mas sem dúvida, acho que a minha maior inspiração, e aí que não seria eu citar, acho que é minha mãe. De resto, profissionalmente, eu acho que eu tenho várias referências. Não consigo eleger uma só. É aquilo, né? As pessoas deixam um pouquinho delas e levam um pouquinho da gente, né? Sempre. Eu também tenho essa visão, assim. Todo mundo tem alguma coisa que deixa em nós, né? Dependente das nossas escolhas, assim. Sempre, se der essa oportunidade, porque também tem isso, né? A gente aprende bastante. As mulheres que passam nas nossas vidas. Tem aquelas que são meio que principais, né? Que estão ali, que sempre começam por essas referências mais próximas, né? E vão vindo A mãe aquela... é principal, né? A mãe, A mãe é uma isso, a mãe, referência a que você pessoa... nasce com.
Isa. Ela Já, sempre vai ser a pessoa que você principal e não vou olha. ser injusta com as demais, É. né, Paty? É a minha. Ah, você abre o olho, tá ela aqui. É sua primeira. É sua primeira e durante muito tempo é sua principal referência. Tem outra. Não tem outra. então, Paty, além da mãe, né? Que eu já percebi que era sua mãe, né? Pela firmeza quando ela falou, né? Ou você é paulista ou você é paulista. E é- Total. Minha mãe é gaúcha, você pode imaginar Perdurona. Mas, obviamente, acho que é a mesma linha da Renata, não esquecendo de várias, porque acho que eu sou hoje é um pouco da construção de várias que já passaram na minha Perfeito. vida. Então, vai se tornar um pouco clichê. Minha mãe é ela. Eu tenho uma, mas acho que é muito mais porque eu li há pouco tempo a biografia dela, que se chama Serena Williams, que é a jogadora de tênis, que eu estou nesse momento que minha filha também está mergulhando bastante nesse mundo. Porque eu acho que ela teve tanta quebra de paradigma, né? Primeiro, porque é um esporte elitista pra caramba, é um esporte racista pra caramba, e ela, negra, linda, maravilhosa, puta de um corpo, que é um corpo totalmente diferente do que o corpo elitista de uma jogadora de tênis franzina, magrinha, ela é toda grandona, bonitona, sofreu pra caramba preconceito racial, social, econômico. É assim, para mim, essa mulher e deu um tapa na sociedade, né? Porque, ela conquistou 23 títulos de Grand Slam. Ela fez um recorde, né? 4 medalhas de ouro ali. Ela ficou durante 300 semanas número 1 do mundo. E, ela, sem dizer que ela inspirou a molecada de meninas negras, não só negras, mas também negras, que nesse esporte, nesse biotipo, ela é incrível, gente. Se vocês puderem ler um pouco sobre ela é demais, sabe? Ela mudou a cultura do tênis, ela ampliou a ideia do que é possível para as mulheres em espaços historicamente limitadíssimos. Então, para mim, minha mãe, Serena, acho que está contando bastante também, mas muito mais pelo momento que está vivendo. Sim. E é interessante essa sua fala e essa indicação, né? Porque, na verdade, a Serena, ela quebra vários paradigmas, né? Vários. Não é só um, né? Como você falou. É até histórico, né? Até histórico, vamos dizer assim. Muito bom Ela é mesmo, demais. Paty. E Gabi? Bem, minha mãe, né, com certeza, realmente é uma mulher assim, presença imensa na minha vida, um exemplo de garra, de virtude, de se posicionar profissionalmente, de ter um olhar para a família. Então, assim, sem sombra de dúvidas, ela é minha referência top das tops. E eu tenho um olhar muito positivo pela minha equipe. É praticamente constituída por mulheres. Acho que hoje na minha equipe eu tenho 2, 3 homens no máximo. São mulheres muito guerridas, cada uma com uma história muito bonita, são mães, são profissionais, são estudantes, são mulheres incríveis, assim, e não só as que estão comigo hoje, mas as que passaram também durante toda a minha carreira. Sim. Mas eu destaco as que convivem comigo hoje, porque realmente são histórias lindíssimas, são histórias de superação, e elas estão do meu lado, sabe? Da mesma forma que eu as admiro e acompanho as histórias delas, elas também me apoiam muito. Então, assim, realmente é a minha família longe de casa, digamos assim. Então, as meninas da minha equipe, as minhas pares, são maravilhosas, são mulheres que dão cada uma do seu jeitinho e me deixa muito feliz de trabalhar com elas. Lindo. Muito bom. Você, Dai? A minha inspiração feminina também vem de dentro de casa, é a minha mãe.
A minha mãe criou 3 filhos sozinha, foi mãe solo também. Hoje eu sigo a mesma trilha que ela, mas não programado, né? Então, me inspiro muito nela. Ela criou 3 filhos e a gente costuma dizer, a gente cria filhos é para o mundo. E a gente só sabe que o nosso papel está bem feito quando isso, a mãe já não se faz mais útil, né? Então, a minha mãe é minha inspiração por isso. E ela usava uma frase que eu não entendia, e ela sempre falava comigo, a necessidade faz o sapo pular. Quando eu era pequena, eu ficava assim, mano, que diacho de frase é essa? Não entendia. Só passei a entender quando eu comecei a viver isso na prática, principalmente quando eu me mudei para São Paulo e perdi minha rede de apoio. Eu tive que me virar em de mil e uma formas, né? Me adaptar constantemente, encaixar horários super dinâmicos para poder dar conta de levar a criança para a escola, fazer toda a rotina da casa e trabalhar, entregar o que eu preciso. Eu me inspiro muito na minha mãe e eu tenho certeza que minha filha já está com 15 anos, o mais novo está com 11, eu estou prestes a encaminhá-los para o mundo também, e nessa inspiração. Que bom, que bom. E essa pergunta vem quem a gente se inspira, porque é importante ter esse olhar das mulheres que estão à nossa volta, né? Desde as nossas mães, também nossos pares dentro da empresa, as pessoas que estão próximos da gente, que muitas vezes até no silêncio nos ensinam muita coisa, né? E é muito bom, muito bom. E é isso que a gente quer trazer, né, para o Alma Fêmea, essas inspirações, que as pessoas comecem a olhar, né, até para si mesmo, né? Quando a gente fala, a gente pode ser também a nossa maior inspiração, né? Cada um com a história maravilhosa, vocês que saíram, né, da cidade de origem, a Kate também, vir para outro local, ter essa trajetória. Nós somos mulheres que inspiram, né? Se a gente for parar para pensar, eu diria que depois da minha mãe sou eu. Toda a trajetória, né? E eu até também costumo sempre dizer que todas as mulheres me inspiram. Até aquela mulher que não tem uma representatividade profissional, né? Mas tem uma história muito poderosa, desafios de enfrentamento, né? E que muitas vezes a gente não sabe, né? Às vezes a gente está nos negócios, a gente costuma sempre se inspirar e sempre olhar as pessoas que estão ali no mundo dos negócios como a gente. Mas também tem outras mulheres que não estão dentro do mundo dos negócios, né? Nos inspiram também através das suas ações, pessoas que abdicam da sua vida profissional para cuidar dos seus filhos, né? São umas guerreiras, né? Pessoas que abdicam também da sua carreira profissional por uma causa social, né? Então tem tantas mulheres, tem mulheres no anonimato, mas que têm um poder muito grande de contribuição para essa sociedade e para esse mundo. Então, meninas, muito obrigada. Pode ter certeza que vocês já me inspiraram, porque a gente tem que estar com esse coraçãozinho sempre aberto para poder aprender outras mulheres. Vocês hoje me ensinaram bastante. Se eu for pegar aqui vários pontos chaves aqui que eu vou levar, são vários mesmo. Então, agradeço a participação de vocês, tá? Ô, Ju, a gente está caminhando aqui para os minutos finais, né? Acho que essa hora passou voando, porque cada Muito compartilhamento. Falando de inspiração, queria saber de vocês, o que motiva vocês a levantar da cama? Se tivesse uma dica para deixar aqui para as nossas colaboradoras, quais vocês dariam para elas se tornarem, alcançarem, né, de liderança tão desejada, tão almejada? Posso começar? Pode. Cara, o que levanta 1,30 m, gente, chamado Maria Eduarda. Essa é a pessoa que me levanta todos os dias da cama. Hoje eu estava conversando, tomando um café de manhã com a Gabi. Falei, nossa senhora, né? Puta, em plena segunda-feira a gente já tá nessa loucura. Mas quem me tirou da cama... Como é que pode, né? 1,30 m de gente fazer isso? Mas ela faz. Transforma, né? Motiva Transforma. demais. É impressionante. E o que eu poderia deixar de recado
as pessoas, eu acho que é uma dica bem valiosa, cara, assim, tipo, longe de ser dona da razão, mas é uma dica que eu levei para minha vida e que eu acredito imensamente. Cara, goste de pessoas. Porque você gosta de pessoas, mesmo Você com faz toda essa bem. coisa de inteligência artificial, de não vai existir mais nada, vai ter robô para tudo, Verdade. não, é mentira. Vai ter sempre uma pessoa que vai precisar fazer algo. Se essa pessoa gostar de você, ela vai fazer por você, não por Verdade. uma entidade. Então, Verdade. mova para que você goste de pessoas e as pessoas, você seja genuína com essas pessoas, não seja Certo. forçada. Acho que é esse o meu recado. Curto, mas rapidinho. Ai, São duas perguntas, né? O primeiro que isso. me motiva. Hoje eu gosto do que eu faço, então eu sei, eu tenho a minha rotina ali. O que me motiva é saber que eu tenho os meus desafios diários para poder enfrentar no trabalho e dentro de casa. O que me move também são os boletos para pagar, né? Então a gente trabalha com um propósito. Automaticamente pagando esses boletos, recebendo meu salário, eu consigo dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos, eu consigo bancar os meus luxos, bancar as minhas coisas. Então, isso me move bastante também. E uma dica que eu deixo para as ouvintes, né? É não desistir, é você ter suas metas, seu foco, aonde você quer chegar na vida e ter persistência e insistir mesmo naquilo que você quer até você alcançar seu propósito. É isso. Perfeito, Dani. Adorei os boletos. E, Gabi? Bem, eu sou uma pessoa de experiência. Então, o que me motiva é poder ter acesso a essas experiências, proporcionar que os meus também vivam essas experiências. Então, tudo que eu puder imaginar de novo, de gravar, de conhecer, de sentir e perceber, de alguma forma vai me motivar pra, vai me inspirar para continuar e estar sempre buscando aperfeiçoar e trabalhar e buscar algo novo para minha vida. Então, experiências, resumindo. E o que eu posso dar de dica para as pessoas, para as mentoradas, enfim, mulheres, estudem, estejam preparadas para quando chegar. Então, sejam curiosas, assim, estejam sempre atenadas, estejam prontas. Quando a oportunidade chegar, você vai estar ali pronta para receber. Excelente, excelente. A gente não falou aqui, né, das formações, mas eu sei que vocês têm cada uma as suas formações, várias faculdades, pós-graduação, e é isso que motiva mesmo, né, não parar, porque isso vai te levar a outros caminhos. Com certeza o estudo, ele nos leva a fronteiras que a gente ainda não conhece. Não. E você, Rê? Todo dia é o bem-estar, é o poder ter condições de manter um certo padrão de bem-estar, ter a oportunidade de viajar, proporcionar experiências legais para quem está do meu lado. Acho que essa é a minha motivação. E de dica, o que eu deixaria é, além da vida acadêmica, que ela é importante, se você quer uma posição de liderança, é você agir como um líder. Porque liderança, ela é bastante de atitude também, ela não é Sim. só um cargo. Então, não espera vir aquele cargo de supervisão, de coordenação, de gerência para você se tornar um líder. Você pode ser um líder na função que você está hoje. É muito mais uma atitude, é uma forma de se posicionar. E isso está ao alcance de qualquer um. Estar pronto, ter conhecimento técnico dentro da sua área de atuação e ter uma atitude de liderança. Perfeito. Tarde. Essa formadora, né, Ju? Certeza. Tarde maravilhosa. Obrigada mesmo por essa a troca. E como é importante
Você vê, né, toda a transformação. E crescemos. Eu preparei aqui de vários fatores do que nos molda, né, do que nos fortalece da nossa essência. E essas mulheres entregaram tudo aqui, né? Verdade. Na hora de compartilhar aqui as experiências, foi de fato incrível. E eu preparei aqui uma metáfora que traduz muito o que é a nossa jornada. Assim como a ostra, que diante do pequeno grão de areia, ela cria a pérola, nós também, diante das adversidades, com força, resiliência e brilho interior. A ostra transforma o incômodo em joia. Transformamos transformamos em experiência. A ostra transforma. E cada uma de nós, dentro de já existe para brilhar. Obrigada por acompanhar esse episódio. Obrigada, Ju, por estar aqui do meu lado. O episódio do Alma Fêmea. É apenas o. Tem mais coisa boa pela frente, né, Ju? Quer contar aí um pouquinho? Ai, gente, eu tenho que agradecer por todo o aprendizado de hoje. Eu também quero deixar uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que têm um sonho, que quer galgar uma carreira. As meninas aqui trouxeram dicas valiosas. Eu gostaria de ressaltar né? A gente precisa entender que o nosso copo, tem até um copo aqui na minha frente, que nosso copo, ele precisa encher, transbordar, encher novamente. A gente nunca sabe o suficiente, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento. E essa busca, como as meninas trouxeram, né, do conhecimento, de entender que você já precisa estar preparada para atingir aquilo que se espera, é muito importante. Então, mesmo que você já tenha transbordado, você transborde para outras pessoas, mas que você entenda que seu copo sempre vai precisar ser preenchido, ter a sua oportunidade. Essa mentoria Alma Fêmea vem como uma oportunidade. Você realmente trazer mais conhecimento, que esse conhecimento você possa transbordar, não só na sua vida, como na vida de outras pessoas. Meninas, aproveitem bastante esse projeto, essa oportunidade que a Alma Viva está dando para vocês, que eu tenho certeza que vai ser mais um passo importante que você vai dar na sua vida, seja ela pessoal e profissional. Então, sejam bem-vindas, né, ao Alma Fêmea. Estamos super ansiosas, né, Kati, para começar. Foi preparado com muito amor, né, Kati? Muito amor, muita dedicação, muita técnica, metodologia. Né? Metodologia. E assim, também vou pegar a fala das meninas, né? Eu acredito que foi a Paty que falou, né? Com muito amor por pessoas, né? Muita confiança de saber que as pessoas têm muita coisa para agregar. Eu sei que vocês aí já têm, como disse a Kati, através da metáfora, né? Muita coisa já aí dentro. Só precisa virar uma joia. Então é isso, gente. Muito obrigada, meninas. Espero ter outras oportunidades que a gente possa encontrar, quem sabe, pessoalmente. Muito obrigada. Tchau, gente. Um beijo. Obrigada, Tchau, obrigada. E assim vamos encerrando. E até o próximo episódio. Do Alma Fêmea.